Eu sou a Ana Luísa Bolsa, sou a responsável aqui pelo Espaço 4 Elementos e comecei a estudar macrobiótica muito por um mero acaso, porque eu sou terapeuta de Reiki já há mais de 10 anos e há algum tempo que eu procurava qualquer coisa mais para oferecer aos meus clientes. E a macrobiótica surgiu de uma forma muito natural e por acaso, e pela minha experiência, as duas vertentes combinam muito bem, tanto que a maior parte do meu trabalho de macrobiótica é feito como complemento do Reiki. Pessoalmente, a macrobiótica teve um impacto enorme na minha vida e na vida da minha família. Não mudámos radicalmente, há coisas que nós mantemos como fazíamos antes, mas a maior parte do nosso dia-a-dia adaptou-se completamente à macrobiótica, aos princípios do cereal integral, dos legumes, e sentimos-nos todos muito melhor. Para mim, a macrobiótica tem uma característica que, na minha opinião, é ao mesmo tempo uma grande mais-valia e aquilo que mais a prejudica. A parte prática da macrobiótica é a alimentação, mas a alimentação está fundamentada na parte teórica da macrobiótica. E aqui começam todos os problemas ou as dificuldades, porque a macrobiótica é algo que é bastante conceptual e exige um raciocínio e a interiorização de uma série de princípios que, sendo realista, não são fáceis e não são imediatamente aplicáveis no nosso dia-a-dia. Requer determinação e persistência. Mas, sobretudo, requer simplificação. E aqui é que está o segredo de conseguirmos ou não adotar uma prática macrobiótica no nosso dia-a-dia. Mas acaba por passar muito por uma autodescoberta e tentativa e erro e percebermos qual é que é a prática macrobiótica que mais se adapta ao meu dia-a-dia, à minha família, aos meus objetivos. Porque existe muito a ideia de que a macrobiótica é rígida e que ser-se macrobiótica implica fazer as coisas de uma determinada maneira ou comer um determinado tipo de alimentos, e não é nada disso. Isso é uma abordagem muito limitada à macrobiótica. A macrobiótica é quase como se nos proporcionasse um alfabeto, um conjunto de letras, e a partir dessas letras nós combinamos o texto que quisermos. Cabe a nós e cabe percebermos quais são as nossas necessidades e aquilo de que precisamos. Para mim, a macrobiótica deu-me uma liberdade enorme no dia-a-dia, na gestão. Ajuda-me muito a gerir o caos do dia-a-dia, a dificuldade de tempo. Existe uma base na macrobiótica essencial, que eu admiro muito e que me permite tornar qualquer opção equilibrada, ou o mais equilibrada possível, dadas as circunstâncias em que eu estou no momento. E para mim isso é liberdade absoluta e não rigidez ou limitação ou ser muito fechada, é o oposto. Eu penso que esta é uma das abordagens, é efetivamente transmitir às pessoas de que a macrobiótica não é rígida, é aberta e dá-nos liberdade de escolha. E depois, para além disso, é fazermos mais coisas em conjunto, em grupo. Agirmos mais como um grupo profissional, eventualmente, e agirmos dentro da sociedade, agirmos dentro dos organismos governamentais, eventualmente, mas como grupo, porque como grupo teremos muito mais força do que como indivíduos ou até como empresas, como instituições ou negócios. Se juntar um negócio da macrobiótica de Braga com alguém de Lisboa e com outro de Faro e com mais uma série de pessoas que trabalham individualmente por conta própria, conseguimos um corpo crítico muito relevante e muito diverso e teremos muito mais impacto junto dos organismos. Outra questão que é muito importante é sermos organizados, sermos sistemáticos, produzirmos conteúdos, produzirmos informação credível que passe para o público em geral, que é um pouco isso que fazem os vegans e todas essas vertentes que são apenas opções alimentares, e este apenas não é um sentido crítico, é
é efetivamente assumir a realidade que elas têm, foca-se nas opções alimentares, mas atuam como grupo, não é? Fazem manifestações. Eu não estou a sugerir que vamos fazer uma manifestação, mas se calhar podemos pensar para além do nosso umbigo. E a macrobiótica tem tido um pouco tem cometido esse erro ao longo da história. Cada um por si, cada um a fazer o seu trabalho. Mas acho que a macrobiótica já evoluiu desde a década de 60, pelo menos, estamos a falar mais de 50 anos de evolução, e já nos deu resultados suficientes para percebermos que, se calhar, não é útil persistir nesse caminho de indivíduos. Se calhar o que pode tornar a macrobiótica verdadeiramente conhecida é dar mais valor à macrobiótica e não à personagem A ou B ou C. Porque o que importa no fim é o que a macrobiótica traz à sociedade. Qual é o verdadeiro valor da macrobiótica? Porque é que as pessoas hão de ter um princípio de vida macrobiótico e não comum? Não é? E é isto que nós temos que mostrar à sociedade em geral. Temos que sair do nosso nicho elitista, que é elitista desde o início. Porque o próprio Osava, quando começou a espalhar a macrobiótica na década de 30, em França, o círculo era muito restrito. Eram escritores, eram artistas plásticos, músicos. Portanto, era uma elite esclarecida e com possibilidade de viajar, apaixonada pelo Oriente, e o Osava apanhou aí uma janela, não é? Uma porta de oportunidade para passar o seu saber oriental, mas agora penso que é importante e é o momento de passarmos esta barreira mais exclusiva em que a macrobiótica tem estado. Acho que só iremos fortalecer-nos verdadeiramente a partir do momento em que nós começarmos a atingir a população em geral. Porque todas as pessoas têm que comer. Não é? Todas as pessoas com menos ou mais recursos têm que pôr comida na mesa, não é? E nós estamos a viver uma fase em que não saímos ainda da crise, em que já se fala que se calhar daqui a pouco estamos outra vez noutra crise profunda. É um ciclo que se repete, infelizmente. E se calhar é muito importante nós chegarmos às populações mais desfavorecidas e ensinarmos-las a terem um padrão alimentar mais saudável e automaticamente muito mais barato. Porque comer leguminosas é muito mais barato que comer carne, mesmo carne de hipermercado. Mas agora há uma coisa de que eu tenho certeza absoluta: a palavra macrobiótica tem que prevalecer. É algo que eu tenho debatido muito com os nossos colegas e com outras pessoas que trabalham em macrobiótica, que por vezes utilizam, por uma questão de marketing, outro tipo de expressões. E eu acho que a palavra macrobiótica é o que nos distingue verdadeiramente de todos os outros. E, portanto, eu, pessoalmente, tomei essa decisão. Eu, sempre que me referir à macrobiótica, eu vou utilizar a palavra macrobiótica. Não utilizo a expressão comida natural ou vida natural, porque a macrobiótica não é isso. A macrobiótica é um conjunto de saberes que foi reunido principalmente por dois homens notáveis, que foi o Osava e o Cauchy. E eles de facto reuniram esse saber, mas só ganhou corpo porque houve muito mais pessoas que a aplicaram, que passaram da teoria para a prática. E agora nós temos que reunir essas pessoas, recolher as suas experiências, perceber o que é que na prática funciona verdadeiramente e o que é que não funciona verdadeiramente, fazer um balanço e continuar. E continuar, porque tudo na vida é tentativa e erro, é acertar e falhar. Não há nada na história da humanidade que não tenha passado por este processo. E quando existe também uma tendência bastante grande de descredibilização da macrobiótica partindo dos problemas de saúde que existiram com muitas crianças, com pessoas, a vitamina B12, etc, 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 quase como se não existissem problemas de deficiências alimentares em quem tem padrões ditos normais, existem em todo o lado, mas como nós somos um grupo mais pequeno, menos conhecido, somos um alvo fácil de atacar.
Mas ao mesmo tempo eu dou por mim a pensar que eu acho que na realidade alguns organismos e algumas profissões têm medo do poder da macrobiótica. Um dos trabalhos que estamos a fazer com os encontros com a macrobiótica é tentar sistematizar o que nos falta, quais são as dificuldades e a partir daí tentar encontrar soluções para fazer face a esses problemas que enfrentamos no dia a dia. E talvez a partir daí, talvez a partir do momento em que nós conseguimos perceber o que é que nos falta, e uma das aprendizagens que nos faz falta é precisamente esta passagem daquilo que é uma formação para desenvolvimento autopessoal para um negócio. Falta-nos perceber isto, falta-nos ter a consciência exata do que é preciso para ter um negócio com a macrobiótica. E depois falta-nos provavelmente aprofundar alguns conhecimentos. Mas, acima de tudo, sistematizar processos, sistematizar ética, para podermos ser vistos não como uma classe profissional, porque até aí eu penso que ainda passarão muitos anos, mas para passarmos para um conjunto de pessoas que trabalham numa área que é credível. E para ser credível, nós temos que ter um corpo comum, como eu estava a dizer há pouco. Para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha um negócio e aquilo que eu fiz foi expandir o meu negócio para a parte da macrobiótica. Para quem tem um emprego comum, mais convencional, acaba por ser muito difícil, porque há uma discrepância enorme entre aquilo que são os códigos de profissões estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, passando depois para as profissões que estão no código do IRS e, por último, no nosso caso, que estaremos sempre, quer queiramos ou não, enquadrados no Ministério da Saúde, passando depois para as profissões que o Ministério da Saúde autoriza para trabalhar na área da saúde. Todos estes processos são complicadíssimos, não estão interligados, não existe ligação entre estes três organismos e nós depois também não temos uma universidade ou uma faculdade que nos apoie nisto, porque não havendo um suporte legal, as escolas também não conseguem trabalhar de forma muito diferente daquilo que trabalham, porque não existe esta base legal para fazer a ponte com a formação e com os objetivos dessa formação. E, portanto, todas as formações que existem, não só em Portugal, mas em todo o mundo, relacionadas com a macrobiótica, são sobretudo de autodesenvolvimento. E em qualquer lado, qualquer pessoa que queira trabalhar profissionalmente com a macrobiótica, particularmente se quiser ser coach na área da macrobiótica ou consultor na área da macrobiótica, enfrenta bastantes dificuldades, precisamente devido a esta questão legal. Os cursos são constituídos tendo em conta o corpo docente, quantos doutorados há, qual é o número de horas total, qual é o número de créditos atingido com essa formação. E nós não podemos ambicionar estar nesse tipo de formação. Não faz sentido nenhum, não é necessário ter uma licenciatura para ser um bom profissional holístico. Mas ainda assim há qualquer coisa que teremos que fazer para que a nossa formação seja realmente credibilizada. E no futuro tem que haver efetivamente uma especialização profunda, eventualmente com o estágio profissional. Vamos ter que encontrar uma solução se quisermos criar aqui um corpo de consultores macrobióticos verdadeiramente credível e que trabalhe de forma concertada para atingir determinados fins. E quando eu digo trabalhar em conjunto, não significa, porque este debate também tem vindo muitas vezes à luz nos nossos encontros com a macrobiótica, não significa trabalharmos de modo igual. Não significa perdermos a nossa identidade, de forma alguma. O que acontece é que nós vamos ter uma base, uma estrutura comum, tal como têm os médicos, tal como têm os enfermeiros, os pintores. Os pintores são totalmente diferentes uns dos outros,
mas quase todos eles se formaram em artes plásticas, quase todos eles tiveram que aprender a desenhar, a usar acrílico, a usar óleo, a fazer gravura. É uma base que eles têm em comum que os habilita a serem artistas plásticos profissionais. A partir daí, como é que eles vão usar essas técnicas? Já cabe a cada um deles. E é isto que a macrobiótica, assim como outras terapias não convencionais, ainda que a própria expressão terapia associada à macrobiótica é altamente controversa, porque há quem concorde e há quem não concorde. Na minha opinião, acho que as duas podem conviver perfeitamente. A macrobiótica pode desenvolver uma vertente mais ligada à saúde e a problemas sérios de saúde e outra virada para quem quer mudar, perder peso, ganhar mais saúde, mais energia, que está mais associada ao life coach. No meu caso, particularmente, eu gosto de trabalhar com questões profundas. Eu tenho muita dificuldade em rejeitar quem me procura com um problema sério de saúde. Mas é a minha maneira de ser. Mas tenho alguns casos em que eu tenho que estudar muito primeiro, tenho que pensar, tenho que ponderar muito bem o que é que eu vou dizer àquela pessoa, porque eu não sou médica, nem quero ser, nem pretendo ser, mas eu adquiri um corpo de conhecimento que faz parte da história da humanidade, que não tem que ser comprovado cientificamente, porque na prática nós comprovamos-lo. Eu comprovo comigo todos os dias. Eu sei exatamente o que é ter um padrão alimentar mais dentro do padrão macrobiótico e o que é um padrão mais livre, com batatas fritas, ou com carne, ou com umas sobremesas. Eu sei exatamente o efeito que faz no meu corpo, porque eu testo comigo, com a minha família. E, portanto, eu não falo só, nem eu, nem a maior parte das pessoas que trabalham com macrobiótica fala de cor. Nós mudamos, nós adaptamos a nossa vida, nós comprovamos em nós próprios. Nós estamos a tentar aprender com os erros do passado e com as qualidades e as virtudes do passado e a tentar reunir todo este saber para desenvolver o futuro. E isto também é importante, nós levantarmos e dizermos não tem que ser tudo fundamentado cientificamente, não tem que ser. Nós somos humanos, a humanidade evoluiu com base na experiência, com base no conhecimento, no manual. E estamos a entregar toda a nossa essência às máquinas e aos exames de diagnóstico complementares. As pessoas têm uma dor de cabeça e pronto, é uma dor de cabeça, que chato, parece que é algo que é separado delas. A dor de cabeça existe porque é um mecanismo do corpo, ou uma reação qualquer. Não é? Não tem que haver algo que vá resolver essa dor de cabeça. Ainda bem que há, porque às vezes a dor de cabeça é completamente incapacitante e ainda bem que há. Mas há outras formas que nós podemos ter para combater dores de cabeça crónicas, para combater dores de estômago crónicas. Há muitas e que nós comprovamos e que a maior parte das pessoas que faz um padrão alimentar macrobiótico mais ou menos restrito, que comprova no seu dia-a-dia. Nós sabemos perfeitamente o que é, usando a nossa expressão, a nossa gíria, comer mais limpo ou menos limpo. Todos nós sentimos isso no dia-a-dia. Mas, sobretudo, eu acho que nós temos que viver com prazer. E tal como eu disse há pouco, a macrobiótica não pode ser uma prisão de forma alguma. E facilmente nós entramos em autoculpa, em autorresponsabilização. Facilmente nós nos estamos a culpar porque há qualquer coisa que não fizemos bem. E só para terminar, porque a nossa conversa já vai longa, vou dar um exemplo muito simples. Nós vivemos inundados de plástico por todo o lado. A macrobiótica foi das primeiras filosofias alternativas a associar de forma muito forte o impacto ambiental das nossas escolhas. É uma coisa que me atormenta, sendo muito direta, que me atormenta diariamente. Cada vez que despejo sacos no ecoponto, ponho tudo no ecoponto, faço questão, mas não deixe de sentir essa responsabilidade de ainda não chegaste lá, ainda estás muito longe,
daquilo que deve ser o teu compromisso com o planeta Terra, que te sustenta e que te dá vida e que te alimenta. E acho que é por isso que tanta gente acaba por se afastar da macrobiótica. Não conseguem lidar com esta responsabilização permanente. Porque imediatamente nós temos que fazer o exercício de perceber até que ponto é que nós somos ou não totalmente responsáveis, por isso que nós achamos que não estamos ainda a fazer totalmente bem. E encontrar paz de espírito e alegria de viver. Acho que é uma tarefa também que nós temos que fazer, que é encontrar este equilíbrio entre a responsabilização e a não culpabilização permanente, não é? De estarmos em falha permanente. Não temos que ser seres perfeitos, não somos seres perfeitos, somos humanos. Pessoalmente tem sido um dos meus maiores desafios com a macrobiótica. É aceitar-me como sou, aceitar as minhas fragilidades, as minhas limitações, as minhas escolhas, as minhas prioridades e encontrar a macrobiótica no equilíbrio disto tudo. E acho que estou num bom caminho, acho eu.